salve, mulheres queridas, mulheres que estão aqui ao vivo, salve novamente. E quem vai assistir a gravação desse encontro, sejam muito bem-vindas. Hoje é o nosso dia 2 dessa semana, Códigos de Magdalena. Quero mostrar para vocês mais uma vez o nosso caminho, o itinerário que a gente está seguindo nesses encontros para estudar os Códigos de Madalena. Então, a gente está aqui no dia 2 e hoje é dia de falar de sexualidade sagrada. Ontem, a gente falou um pouco sobre bases históricas e símbolos de Madalena. Eu contei para vocês que, apesar de que muita coisa foi destruída e que a história foi escrita majoritariamente pelos homens que não tinham interesse em trazer a força, a presença, a identidade de Maria Magdalena, já se encontrou uma biblioteca no Egito que estava escondida há mais de 1500 anos, dentro de jarros, dentro de uma caverna, e isso trouxe à luz mais informação sobre quem realmente foi Maria Magdalena. E a gente conversou também um pouco sobre os símbolos. Eu contei para vocês um pouco sobre o jarro de alabastro, por exemplo, que é a assinatura de Maria Madalena, é uma imagem que ela foi pintada por muitos artistas associadas com esse jarro de alabastro, e que isso está denotando, acima de tudo que foi falado ontem sobre os templos da deusa Hathor no Egito, sobre os ritos da unção, principal que fica e algo que essa escola aqui, ela é uma chama viva, que um pilar para nós é a linhagem a qual Maria Magdalena pertencia. Amanhã a gente vai falar sobre riqueza sacra, porque se tem uma coisa que não deu para tirar da Bíblia, é o fato de que Maria Magdalena era rica. E o que isso está comunicando para nós mulheres nos tempos de hoje? A gente vai desvendar essa história. Mas hoje a gente dá seguimento aqui, então, a este tópico, a sexualidade sagrada. O corpo da mulher que guarda chaves de prazer, poder, verdade e presença. Eu vou repetir mais uma vez, porque às vezes a gente fala e fica um pouco solto, ou fica um pouco misturado no meio de várias outras palavras. E isso que eu vou falar agora tem muitas chaves para nós. Então, falar sobre a sexualidade sagrada de Maria Magdalena é compreender que o corpo da mulher, o nosso corpo, ele guarda chaves de prazer, chaves de poder, chaves de verdade e de presença, da nossa corporificação, do nosso embodiment. Eu quero dar, então, as boas-vindas para vocês, vocês que estão aqui ao vivo, vocês que vão assistir, estão assistindo a gravação. Se você não viu o dia 1 dessa semana Códigos de Madalena, eu aproveito para me apresentar brevemente. Eu sou Márcia Merma, sou criadora da Escola de Mistérios Maria Magdalena e do Templo das Artes Femininas, que existe o templo desde 2017, a escola desde 2024. Venho percorrendo um caminho com Maria Magdalena
profundo a partir de 2014, quando eu ingressei na Escola de Mistérios The Fountain of Life, e com mais força ainda a partir de 2018, quando eu vivi um despertar madalênico muito forte. Ele aconteceu na força das águas, das mães antigas associadas com as águas e da linhagem das sereias de Maria Magdalena, que é um outro símbolo dela. E a partir de 2018, eu comecei a dedicar minha vida para fazer um resgate do feminino pré-patriarcal, de Maria Magdalena e de tudo que envolve Maria Magdalena. O trabalho que a gente traz aqui é um trabalho que provavelmente vocês não vão ver em outros lugares, porque são chaves, símbolos, informações, vivências que são muito iniciáticas. Porque a escola de mistério, que existiram muitas na antiguidade, elas tinham esse caráter de serem iniciáticas. E o que é ser iniciático? O que é ser uma iniciada? É quando você adentra nos saberes e na devoção, na escolha de estar conectada com uma tradição. Existiram muitas escolas iniciáticas no mundo antigo e isso quase não se fala. É raro isso ser falado em aulas de história. Nas aulas de história, se vocês lembram do colégio, da escola, a gente aprendeu sobre Egito, sobre Mesopotâmia, a gente sabe do politeísmo, dessas religiões que consideram vários deuses, não somente um único Deus, mas Deus está em tudo. E E a gente talvez até tenha estudado um pouco sobre a deusa Ísis, por exemplo, que foi uma grande deusa egípcia, que até hoje tem uma influência grande aqui na nossa humanidade, mas muito provavelmente isso não foi ensinado. E também, principalmente na Suméria, na Babilônia, nessa região do globo aí terrestre, do planeta Terra, que a gente chama de Oriente Próximo. Então, é ao lado do Oriente Médio, o Oriente Médio ali a partir da Arábia Saudita. Depois vem, então, o Egito, a Palestina, a faixa de Gaza, a Síria, essa região que se chama Oriente Próximo. E hoje a gente já sabe que nesses lugares, na época que Maria Magdalena e que Yeshua viveram, existiam vários templos dedicados à deusa, e quem comandava esses templos, quem fazia o serviço, quem presidia os trabalhos, eram mulheres, eram as sacerdotisas. Então, saber que isso já existiu aqui na Terra, um tempo onde isso já aconteceu. Mas hoje isso não acontece mais. As igrejas são majoritariamente comandadas e presididas por homens. E as mulheres foram proibidas de presidir, de ser o canal entre o divino e o humano, que é o papel de um sacerdote, é aquele que caminha entre os dois mundos. Pois na origem as mulheres sempre fizeram isso. Quem estuda um pouco mais o xamanismo, quem estuda as linhas da deusa, o sagrado feminino, talvez já tenha e já conheça essa 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 parte da história que está muito escondida, muito esquecida, muito apagada, muito silenciada, que é um tempo que já houve aqui na Terra, aonde as mulheres
elas eram as grandes sacerdotisas, porque o ventre delas, o ventre das mulheres, que é esse espaço uterino, é a grande câmara cristalina da concepção, da geração, é por onde uma vida chega, é onde a alma encarna, é onde um corpo se forma, é dentro do ventre da mulher. E por ela ter um ventre, ela já é muito mais sensível, muito mais sensitiva, muito mais conectada, e ela consegue transitar, caminhar entre os mundos, entre o visível e o invisível. Isso sempre foi sabido, isso sempre foi das mulheres, porque vamos imaginar uma mulher dando à luz num parto natural, sem anestesia. Vocês conseguem imaginar o que que é essa experiência? Como ela é selvagem, como ela é intensa, forte. Então, alguém que vive isso, e as nossas avós, bisavós, trisavós tiveram muitas vezes 10, 15, 20 filhos, viveram isso muitas vezes. Então, na antiguidade, na origem, eram as mulheres. E o meu papel aqui, então, é transmitir essa sabedoria feminina ancestral, resgatar o papel, o lugar, a imagem, os dons e talentos de Maria Magdalena, sua história, sua história, e ao mesmo tempo resgatar essa história, essa força, essa medicina toda em nós, porque de verdade, Maria Madalena, ela está no meio de nós, ela está dentro de nós. Nós somos suas filhas, nós somos parte dos seus descendentes. E, inclusive, existe uma profecia que foi trazida pelos cátaros, pelo povo cátaro. Vocês já ouviram falar nos cátaros? Escreve sim ou não no chat para eu entender. Enquanto isso, eu vou colocar um chá aqui para mim de Artemisia. E eu quero convidar vocês também para vocês abrirem as câmeras. Eu gosto tanto de ver vocês, eu gosto tanto de ver a reação de vocês, a energia de vocês. É tão importante para mim, porque a gente está compartilhando aqui de um campo, para quem está ao vivo, e faz muita diferença eu olhar e ver mulheres do outro lado da tela. E não telas pretas com nome, que eu não sei com quem que eu estou falando, não vejo vocês. Para mim é bem importante estar vendo vocês. Olha, Gabi, Leidiane, a Beluda não conhece a profecia cátara. Então é uma ótima oportunidade, porque se você está aqui nessa sala, você é o cumprimento da profecia. Só isso. Então, em 1321, quando quando estava vendo as cruzadas. Então, lembra das cruzadas? As cruzadas das aulas de história? Quando estava vendo as cruzadas, houve cruzadas que foram feitas para exterminar a, a linha ou a vertente de Maria Magdalena no pós-cristianismo, no pós-passagem de Yeshua aqui na Terra.
essa cruzada principal que exterminou, que matou, que queimou na fogueira as pessoas que seguiam Maria Magdalena, que seguiam a vertente do cristianismo, aonde Maria Magdalena e Yeshua estavam juntos como o casal crístico, como uma união sagrada. E aí a gente começa a falar do tema de hoje. Isso foi completamente destruído. E a história foi reescrita para trazer um Jesus, um Yeshua celibatário, virgem, provavelmente, não é dito, mas é implícito, como se ele não tivesse experimentado o sexo nesta vida. E aí eu pergunto para vocês, todas que estão aqui nessa sala, qual foi a maneira que vocês chegaram aqui na Terra? Não foi através de uma relação sexual? Nós somos filhas do sexo. Nós só existimos porque um homem e uma mulher, nosso pai e a nossa mãe, fizeram amor, fizeram sexo, se encontraram, se entrelaçaram fisicamente, trocaram seus fluidos, formaram uma vida e nós nascemos. E se não fosse isso, a gente não estaria aqui. Então, inclusive, e aí quero aproveitar para mostrar o livro Magdalene Mysteries que eu falei para vocês, este livro aqui. E quem recebeu o presente de ontem recebeu uma aula do meu curso, que é os estudos do Magdalene Mysteries, os estudos desse livro, que é o prólogo do livro, que se chama Miriai e Eshu, que é o nome deles em aramaico, uma história de amor. E é a versão, é o prefácio do livro, é a versão dos autores da Seren e do Asra Bertrand. Vou mostrar eles aqui para vocês. E, e quem não acessou, quem não assistiu, o que você precisa fazer, que é a mesma coisa que vai acontecer hoje. No final do encontro de hoje, eu vou entregar uma palavra mágica para vocês, e aí vocês precisam mandar uma mensagem no WhatsApp da escola, do suporte da escola, e escrever essa palavra passe, para daí ganhar um presente, que vai ser um presente muito lindo. Já vou adiantar o que que é, mas não vou contar completamente. Então, ontem eu falei bastante também sobre a lua que está nascendo, sobre a lua que foi lua nova recentemente, é uma lua em Gêmeos. E Gêmeos é a união sagrada de Madalena e Yeshua. Eles são chamas gêmeas, eles são gêmeos complementos. E essa lua que está chegando, então, ela trata também desse relacionamento sagrado. Então, eu vou entregar para vocês um áudio que é uma transmissão que se chama A Voz da Mãe Lua. A Voz da Mãe Lua, que foi uma tradução que eu fiz e narrei da Seren Bertrand, da autora do Magdalene Mysteries, para vocês irem sintonizando, então, com essa lua. E sim, olha, a Natasha escreveu aqui, ainda inventaram que ele nasceu de uma mãe virgem. Então, olha, aqui neste livro, isso é debatido, inclusive. Como foi essa concepção de Yeshua? Mas esse não é o tema do nosso encontro de hoje, mas existem três versões aqui dentro do livro sobre o que que aconteceu de fato para ele nascer. Mas voltando então para a questão da relação sexual, hoje a gente já sabe que quantos motivos econômicos, políticos e de força masculina, então falando desse sistema que não honra o,
a essência feminina, o que é o feminino, que é um sistema de opressão, de colocar culpa, dominação, de invasão, de tomar posse, de colocar medo. A gente está sob esse feitiço aí, esse mau feitiço que foi feito na Terra, que é quem está dominando a Terra e a nossa sociedade, o nosso sistema, a nossa matriz de vida. Certamente não é uma, uma, uma coletividade onde a mulher está no centro, a vida está no centro, os nossos corpos, a necessidade dos nossos corpos está no centro. E também não segue os princípios da natureza, porque a natureza é abundante, e no nosso mundo a gente vive, tem muita escassez em vários níveis, muita competição, enfim, assuntos também para um outro momento. Mas tudo isso para dizer que a gente não está vivendo num lugar equilibrado, não preciso nem falar isso. E aí, como que a gente resgata esse equilíbrio? Então, uma grande chave para a gente resgatar esse equilíbrio da nossa própria vida é a sexualidade sagrada. Olha que lindo! Olha que lindo isso! Porque hoje a gente tem uma, uma separação quando o tema é sexualidade. Eu tenho certeza que vocês concordam comigo. A gente tem a distorção e o excesso da sexualidade, a banalização, a vulgarização, a exploração sexual, o sexo sem amor, o sexo quando a pessoa está fora do corpo praticamente, está drogada, está alcoolizada, não está consciente. A gente tem o sexo mental, que é aquela coisa que a pessoa não desliga a cabeça, ela começa a pensar e vai pensar e não desliga a cabeça. A gente tem o sexo casual, então parece que sexualidade, falar sexualidade sagrada é algo até que talvez muita gente nem tenha ouvido essa palavra, porque isso não foi ensinado para gente. Mas na origem, na essência, na nossa vibração original, na maneira como a gente foi criada, desenhada para ser, a sexualidade, ela é uma porta para você experimentar o divino. Porque a sexualidade, e eu tenho certeza também que muitas de vocês entendem ou já conhecem, sabem o que eu estou falando, ela é um estado que a gente pode levar o nosso próprio corpo, o nosso ser, o nosso espírito que habita o nosso corpo, as nossas emoções e até mesmo o nosso mental a experimentar o prazer. A sexualidade, o sexo é algo que tem uma das suas características é o prazer. E você sentir o prazer sexual em você e você gozar, então sentir o prazer, gozar, você muito poder, muita força, e isso dá uma descarga hormonal no seu corpo. É um reset que às vezes eu tenho certeza que quem já experimentou isso entende o que eu estou falando. Às vezes você passa por um processo, é como se você tomasse um passe, assim, ou se você tivesse feito um ritual de ayahuasca, uma coisa muito forte, quando você realmente consegue se entregar, você consegue sentir o abraço, sentir a outra pessoa te amando e sentir você amando a outra pessoa, o seu coração aberto. Quando a gente sente amor, a gente sente confiança, quando a gente sente confiança, a gente sente segurança, e quando a gente se sente segurança, a gente relaxa, e aí a velha história, né? Relaxa e goza, mas é isso mesmo. Porque quando a gente relaxa, a gente se entrega,
e quando a gente se entrega, a gente experimenta estados de êxtase. E falando em êxtase, Maria Madalena, ela é conhecida como a mulher que viveu êxtases. E quando eu falo em êxtase, eu estou querendo dizer a mulher ela é tomada de um estado de consciência que é o estado mais elevado que a pessoa pode sentir. É como um nirvana, é como uma iluminação, é um estado de um profundo comunhão total e completa com o todo, aonde o amor dela está irradiando a partir do coração, transbordando, e ao mesmo tempo ela sente isso no corpo. Então, quando você sente isso no seu corpo, e ontem a gente fez um exercício para vir para o corpo. E quando você sente isso no corpo, então você só consegue sentir prazer. Você só consegue sentir prazer. Santa Teresa de Ávila, ela também é conhecida pelos seus êxtases, que ela até levitava quando ela entrava em êxtase. E Santa Teresa de Ávila, ela tem uma ligação muito forte com Maria Magdalena. Inclusive, eu e a Cláudia, no ano passado, a gente fez no dia de Santa Teresa de Ávila, a gente fez um trabalho juntas, foi lindo, e a gente fez também até uma automassagem íntima com uma autorização ao prazer, foi um trabalho muito bonito. Esse ano a gente vai repetir também, é dia 15 de outubro, dia de Santa Teresa de Ávila. E existiram outras mulheres também que já viveram esses êxtases. Então, e aí, como é que é isso? Aí para sua vida? Onde você está nessa escala? Porque a gente, são dois polos muito, muito separados. E aí, no meio desses dois polos, existe o sexo morno, digamos assim, que é aquele sexo quando você não confia muito na pessoa, muitas vezes você faz para agradar. Tem gente a gente tem muita história ancestral das mulheres que foram forçadas a fazer o sexo. Hoje tem toda uma lei, se a gente já ganhou um pouco mais de respeito, mas a gente ainda tem muito para resgatar, muita coisa ainda para acontecer. E então tem esse sexo morno, tem o sexo mental, como eu falei, e tem o sexo onde muitas pessoas elas estão desconectadas do corpo. Então fica uma coisa às vezes um pouco mais mecânica. E aí eu volto a perguntar para vocês, como eu fiz ontem, dentro do que nos cabe escolher nesta vida aqui. A gente tem um livre-arbítrio, tem várias coisas que estão além do nosso controle para a gente poder escolher. Mas dentro daquilo que nos cabe escolher, e como a sexualidade é algo que se faz a dois, depende de outra pessoa, mas a gente pode muito bem também se autoconhecer, se dar prazer, estar com nós mesmas, mas esse encontro mais profundo, mais forte, realmente ele é com uma outra pessoa. Então, depende de ter este par para estar com a gente, né? Mas, considerando então que a gente pode viver isso, isso está disponível para nós, isso pode viver, pode acontecer. Não é tão comum hoje em dia. Infelizmente, a gente tem mais pessoas que vivem questões na sexualidade, falta de libido, frigidez, que nunca conseguiu gozar, por exemplo, ou não tem um parceiro que confia, enfim, ou o parceiro não se abre para certas coisas, impõe muito um jeito, enfim, tem muitas situações. Mas a gente pode escolher viver neste mundo numa sexualidade sagrada.
que tem tudo a ver com aquele exercício de ontem. Então, ontem, o que que a gente fez? A gente ativou o nosso coração, o nosso ventre, colocamos a mão no ventre, no coração, viemos para o corpo e criamos, sentimos esse circuito, porque uma das grandes chaves de Maria Madalena, e aí eu já quero aproveitar também para dizer, então, eu estava mostrando aqui o livro, né? É que ela, ela é guardiã da união sagrada. Ela auxilia as mulheres e os homens a encontrar sua alma gêmea, a sua chama gêmea. E por que que ela faz isso? Porque ela viveu uma união sagrada com a sua chama gêmea aqui na Terra. Então, como ela viveu isso, ela deixou esses códigos, ela deixou essa memória, ela deixou esse registro aqui para nós. Essa parte mais mental de será que ela foi casada com Yeshua, não foi? Eu vou deixar mais para o final, porque nem é tão importante isso. Isso é mais meio que uma isca para uma curiosidade para as pessoas quererem conhecer mais sobre Madalena. Mas eu tenho uma aluna muito querida aqui da formação Magdalene Mysteries. Então, só para abrindo um parênteses aqui, a formação Magdalene Mysteries é a formação que a gente faz para você se tornar professora para dar aula desse livro, tá? Do Magdalene Mysteries. E, e ela, então, a gente fez um trabalho fantástico que foi fazer um sorteio e cada capítulo do livro sortear para uma pessoa. E aí, um dos capítulos do livro é o matrimônio sagrado, e eu pedi autorização para ela, e cada pessoa tinha que apresentar o seu trabalho, da maneira que quisesse. E foi lindo, porque foi criativo demais as formas que as pessoas apresentaram, os trabalhos foram lindíssimos. E aí, uma das alunas apresentou um trabalho que se chamou Matrimônio Sagrado, que é do capítulo desse livro, Magdalene Mysteries, que fala sobre o matrimônio sagrado, e são 10 minutos, tá? Eu vou colocar no finalzinho, quando a gente vai terminando o nosso encontro, para quem quiser ficar para assistir, porque é muito lindo o trabalho que ela fez. Então, agora eu quero falar um pouco mais com vocês sobre como viver essa sexualidade sagrada e essa união sagrada aqui na Terra, nesta vida, neste agora. Em primeiro lugar, a gente precisa fazer as pazes com o nosso corpo, com o prazer de viver, com a gente entrar em contato com um silêncio interno, com esse lugar que no yoga a gente fala que temos dois canais, o direito e o esquerdo, e tem o do centro, que é o silêncio profundo, para a gente poder se sentir, se sintonizar, se conectar, fazer essa é uma prática que a gente pode fazer diariamente, semanalmente, sempre que puder, que é essa conexão do vento e coração, que é a conexão da terra com o céu, da água com o fogo, é essa cruz que a gente faz, esse é um exercício que a gente faz bastante na escola. E se autorizar, se permitir a entrar em contato, então, com esse prazer de viver, com o toque, com a sua sensualidade, o seu cheiro, o sentir. Então, tem um lugar de despertar também a mulher selvagem que vive em nós, instintiva, que fareja, que se abre. Então, a abertura, se abrir, é uma parte fundamental da medicina de Madalena. E se abre para quê que se abre? Se abre para receber esse fogo, esse masculino, para receber esse amor, essa nutrição em forma de energia sexual. E então a gente vai aos poucos modulando o nosso campo, trabalhando, fazendo as liberações necessárias, despertando, abrindo mais consciências. Por exemplo, tem um outro trabalho que eu ofereço também, que é a busca de visão de Maria Madalena, onde a gente fica 22 dias fazendo uma meditação para abrir o coração e despertar o ventre, e fazer a união sagrada interna. Quando a gente faz esse trabalho, esse exercício, essa prática, a gente começa a vibrar
uma sintonia de mais união dentro de nós. E aí eu também aproveito para dizer que pode ser que você esteja falando, nossa, tanta coisa linda, mas, gente, tem que estar curada disso, disso e disso, tem que ser perfeita para poder alcançar tudo isso. Isso não é verdade. Não tem que nada. O que tem que é simplesmente você escolher dar o passo e caminhar o caminho. Ninguém está esperando que você esteja pronta, que você esteja toda resolvida, porque, como eu tenho falado ultimamente, a gente está agora, nesse momento aqui do tempo e espaço, abrindo os canais da magia de Maria Madalena, que é diferente dos caminhos da cura. E a gente muitas vezes se cura na magia. Porque se a gente ficar só, e eu não estou falando que a gente não deve fazer curas, tá? Eu estou falando que eu mesma passei anos e anos e anos na cura. E muita gente que inicia o trabalho com Maria Madalena, às vezes precisa olhar para a sua relação com o seu corpo, com a sua sexualidade, com a sua menstruação, com as suas relações. Isso tudo faz parte da cura. É lindo, maravilhoso o trabalho de cura. Eu, pessoalmente, depois de mais de 15 anos, 10, 12 anos trabalhando com a magia de a melhor, a cura com a Maria Madalena, eu, dentro da escola que eu estudo também, a gente começou a adentrar nesses lugares das artes proibidas de Maria Madalena. E, e as artes proibidas de Madalena, que tem a ver, então, até mesmo com a sexualidade sagrada, tem a ver com a riqueza que ela possuía, a riqueza sacra que pode existir também para nós, elas são dentro da magia de Maria Madalena. E aí eu deixo aqui, então, esse convite. Cada pessoa sabe que lugar que está na sua caminhada. Se você está iniciando, é muito bom você fazer alguns processos de cura também, mas ao mesmo tempo, muita gente já trabalhou esse campo da cura para que agora nós possamos pisar na magia de Maria Madalena. Então, eu também confio muito no aspecto coletivo desse processo como um todo. E bem, ó, vou responder uma pergunta que está aqui no chat. O estudo desse livro é a formação de Maria Madalena? Vou responder essa pergunta, tá? Que a Sônia fez. Sim e não. Vou explicar. Então, o estudo do livro Magdalene Mysteries, como é que ele está estruturado? Esse livro ele é muito grande, tem 525 páginas. E eu já fiz a tradução inteira dele, a gente fez um grupo de estudos que durou 13 luas, com aulas semanais de mais de 2 horas, que eu traduzia palavra por palavra, abria o Zoom, abria o livro online, fazia a tradução, e foi assim incrível, foi um momento maravilhoso. A gente finalizou a tradução desse livro no dia 31 de outubro, Dia das Bruxas de 2021. Desde lá, então, eu compilei as informações e gravei aulas de cada uma desses 13, são 13 aulas, tá? São as primeiras 250 páginas do livro, que é o portal 1 do livro Magdalene Mysteries, que fala sobre a ancestralidade, a vida e o legado de Maria Madalena. Depois, o portal 2, ele fala de alguns segredos escondidos nas artes. Eu até tem um workshop que eu fiz o ano passado. Se alguém tiver interesse, pode falar com a minha equipe para você adquirir, enfim, conhecer esse workshop das artes. E o portal 3 do livro é um portal mais iniciático, que é onde a gente desperta as pétalas de Madalena através da viagem ou da peregrinação pela cruz uterina. É um trabalho maravilhoso.
Esse trabalho, esse Portal 3, eu entrego ele na minha mentoria feminina, que é a Encantaria de Madalena, que no momento não estamos com nenhuma turma aberta. Mas o estudo do livro, então, que é o Portal 1, que já é bastante coisa, a gente está fazendo ele dentro da comunidade Magdalenas, tá? Então, eu tenho uma comunidade onde a gente se reúne, faz cerimônia todos os meses. É um lugar maravilhoso. Amanhã eu vou contar mais da comunidade para vocês. E vou trazer uma oferta especial para quem sentir de entrar na comunidade e passar esse inverno estudando Magdalene Mysteries com a gente, tá? Mas, enfim, na formação, o que aconteceu nessa última turma, que foi também a primeira turma da formação? Eu recebi pessoas que não conheciam o livro, então a gente entregou os estudos dentro da formação e também teve aulas formativas dentro da formação. Está tendo, ainda teremos mais algumas aulas. Eu vou abrir a formação, a nova, em agosto, tá? Mas amanhã também eu vou trazer uma oferta especial para quem quiser entrar na pré-venda, que tem um valor reduzido. Só que qual que é a minha ideia aqui? Eu quero que vocês estudem o livro Magdalene Mysteries primeiro dentro da comunidade, para que quem sentir de vir para a formação não fique tão atarefada para poder assistir todas essas aulas e ainda fazer mais as aulas formativas, porque a gente sentiu que precisou assim de mais tempo para a integração de tudo. Então, a minha ideia é que a gente comece agora junho, julho, agosto, e daí agosto a gente começa a formação, e aí vocês já leram o livro. Estou vendo que a Fernanda está aqui. É ou não é? Não é? Não foi puxado, Fê? Abre o seu microfone um pouquinho, conta para as mulheres como é que foi, que Foi você não conhecia o puxado. livro, né? Não, não conhecia. Fui conhecendo ao longo da formação. Fica mais puxado, porque além de ver as aulas, que é um super resumo, eu tinha que também fazer a leitura, e os capítulos são densos, né, Marcinha? Não é uma leitura que você faz em 15 minutos. Primeiro, porque a leitura em si nos traz muita reflexão, então a gente chora e ri, tem de tudo. Então não é uma leitura rápida, porque tem uma decantação, você digere, assim. Então eu tinha que ficar acelerando para conseguir dar conta de ler. E eu parei só no Portal 1, ainda não terminei o 2 e nem o 3, porque precisei conciliar com a formação e a leitura. Então é muita coisa. Eu acho que essa experiência de primeiro fazer 3 meses para mergulhar no livro, você já chega na formação com as coisas mais conhecidas. Eu acho que até com uma assimilação melhor, né? Então, certamente faz diferença, Marcinha. Gratidão, querida. Por isso que eu tô agora experimentando esse formato. Eu acho que vai ser bem melhor também. E o meu convite principal é o inverno. Então, foi algo que eu falei bastante ontem. Quero falar para as mulheres que estão aqui pela primeira vez, porque isso é a magia tá no timing, certo? O que é o inverno, se não o momento de nós plantarmos as novas sementes que vão brotar lá na primavera e no verão? É isso que qual que é a função do inverno para a mulher que está conectada com o seu ciclo feminino? O inverno é esse momento de voltar para a essência, de entrar nesse lugar profundo dos sonhos, do sonhar. Fica muito mais escuro do que em outras épocas do ano, e o escuro faz com que o nosso corpo libere melatonina, e a melatonina é o hormônio das visões. É a grande dama da noite do feminino. A melatonina, ela é uma hormona feminina que coordena muita coisa no nosso corpo. E aí já aproveito para trazer também algumas chaves que são muito nucleares, muito principais dentro dos códigos de Madalena, que é isso outro dia o Dr. Asra
deu uma aula falando sobre isso. O Dr. Azra Bertrand, autor do livro, ele é médico. Ele falou assim: as pessoas falam sobre Madalena, sobre a vida dela, a gente fica especulando o que aconteceu, o que não aconteceu. Falando nisso, gente, eu esqueci de falar da profecia cátara, né? Eu comecei a falar de outra coisa e não falei da profecia. Eu vou voltar nela. Se eu não falar, vocês me lembram. Mas aí o Asger falou assim: é incrível pesquisar, estudar mais, saber sobre Maria Madalena. Esse resgate ele é muito importante. E o que e como ela pode é, influenciar a nossa própria vida. Mas o que as pessoas quase não falam é o que ela estava fazendo. E aí eu trago essa noção da questão dos templos da deusa, que existiam concomitantemente com outros movimentos, como o cristianismo, que surgiu ali na Palestina, Israel. Inclusive, nos templos, o que elas faziam nos templos? O que elas praticavam nos templos? Então, por exemplo, lá no Egito tem o templo de Dendera, da deusa Hathor, tem o templo de Baast, tem Ísis também, que tinham piscinas para as mulheres darem à luz. Então, esses ritos do nascimento eram muito fortes. E os ritos de renascimento também eram muito fortes. E o renascimento geralmente acontecia quando uma mulher com o ventre desperto, ela iniciava sexualmente um homem. E daí vem também um dos papéis de Maria Madalena como uma iniciadora sexual de Yeshua. Então, aí eu não quero abrir demais esse leque todo, porque tem muitas vertentes que falam com detalhes. Tem um livro, inclusive, que me marcou muito, que é o Magdalene Manuscripts, que o autor conta o que eles praticaram, Madalena e Yeshua, foi a magia sexual de Ísis, aonde eles faziam subir as serpentes, as kundalines, um do outro, um no corpo do outro, e subir até que a pineal deles secretava esse leite e o mel que se fala na Bíblia, esses elixires sagrados dentro do próprio corpo. Então, é um tantra mágico, espiritual, é algo muito poderoso, muito forte, iniciático, não é algo que as pessoas devem ficar fazendo por aí. Isso foi feito por avatares que viveram aqui na Terra, pessoas que assumiram uma condição humana, mas que tinham algo muito forte, expandido e florescido, que era essa parte divina deles. Mas essa sexualidade sagrada, que Madalena é guardiã, que ela experimentava, então, com Yeshua e com ela mesma, porque quando uma mulher, ela sente a sua sensualidade, e o que eu estou chamando de sensualidade? Então, é você se perceber. Tem um exercício que eu gosto de passar para as minhas clientes, pacientes que fazem atendimento individual comigo. E eu vou passar para vocês também, porque é uma virada de chave, gente. Então, assim, todo mundo aqui toma banho, certo? Só que o banho, geralmente, o banho que a gente toma é um banho mais ou menos automático, que é que nem escovar os dentes. Eu sou dentista, inclusive, de primeira formação. O corpo, ele quer economizar. O que dá, ele economiza. Então, automatiza ali, você escova o dente, você já nem percebe, já está acostumado a escovar o dente, pronto. O banho é a mesma coisa. A gente toma banho de maneira automática. Mas, em primeiro lugar, se a gente for olhar bem o que está acontecendo na hora de um banho, a gente está deixando as águas escorrerem no nosso corpo. E por mais que a água ela é encanada, ela passa por um chuveiro elétrico ou a gás, ela é artificialmente aquecida e tudo mais, ainda assim é água. É a água, e a água é a origem da vida, é o elemento mágico que limpa, que purifica, que dá vida. Então, tomar banho é algo muito mágico. Inclusive,
o que você está pensando na hora do seu banho, você pode fazer magia e trabalhar isso. Porque se você se abrir a conexão com as águas e as deusas das águas e as forças, as características das águas, você vai vivenciar um banho místico. Acho que esse é um bom nome para batizar o meu banho, é um banho místico. Então, assim, já está ali no chuveiro caindo água, certo? Agora imagina você pegar as suas mãos e começar a se tocar, tocar o seu corpo. Você não tem que se ensaboar e lavar o seu corpo. Você tocar o seu corpo, a sua pele, as partes do seu corpo com bastante presença. E tocar, quando você vai se lavar seu cabelo, você se tocar, tocar o rosto, tocar seu pescoço, você se dá um amor. Esse é o início para a gente atrair relacionamentos aonde a gente também vai receber isso de uma outra pessoa. E por que não a gente já vai acostumando o nosso corpo, treinando os nossos sentidos de como que a gente gosta de ser tocada. Então, o toque é uma grande medicina. Então, vou deixar uma lição de casa aqui para vocês. Tomem banhos místicos, ativem a força das águas na hora que vocês estiverem tomando banho. E deixa a sua mão, deixa o toque na sua mão, tira um momento para você, se você puder acender uma vela, apagar a luz, colocar uma música bem gostosa para você ouvir. Uau, já é um ritual que você está fazendo simplesmente tomando um banho. Então, esse tipo de orientação, instrução, é o que eu gosto de trazer na comunidade Madalenas, porque ela é uma comunidade para a gente viver Maria Magdalena no nosso dia a dia. Eu até tenho falado assim, é lindo a gente ir para um retiro, para uma cerimônia, e entrar em contato e ter ali uma conexão mística e tudo mais. Mas a gente também precisa sustentar isso no dia a dia. E aí, se a gente for ficar fazendo ritual todo dia, não dá tempo. Então, poxa, banho, a gente toma banho todos os dias. Vamos se abençoar, vamos. E também, quando o dia tá uma nhaca, que não tá gostoso, lavar, se limpar, entregar, chamar as águas para levar mesmo. E, e quando a gente está nessa sensação de crescente, de explorar o nosso alto prazer, a nossa sensualidade, tomar esse banho místico, tomar esse banho gostoso. Quero que vocês fiquem aí com esse código, com essa chave. Então, queridas, eu quero muito mostrar para vocês esse, esse vídeo aqui da Jana. Antes, eu quero perguntar, quero pedir para vocês escreverem no chat uma palavra de como vocês estão se sentindo, se vocês gostaram do que eu trouxe aqui, se alguma coisa é nova ou vocês já sabiam. Queria muito poder ler aqui vocês, sentir como é que vocês estão como um grupo, saber se despertou curiosidade e principalmente uma palavra que resuma a sensação que você está sentindo agora. Enquanto vocês escrevem, eu quero trazer só um trechinho do outro livro da Sarene do Asra, que é Umba Awakening. Eu também traduzi ele. E tem uma parte aqui que eu acho tão linda, que é quando eles falam do encontro entre o homem e a mulher. Mas poderia ser também algo homoafetivo. O mais importante de tudo é a gente despertar o amor. Então, a sexualidade sagrada, ela implica em a gente conseguir conectar o amor que está no nosso coração e a sexualidade. A sexualidade, ela é uma força dragoa, ela é uma força selvagem, é uma força instintiva.
é algo que é muito ancestral, porque é um momento que a gente, quando você está mesmo engajada numa relação sexual, você volta para o seu estado primal de ser. É algo muito, muito, muito importante de nós vivenciarmos. Olha só, eu quero ler só um pedacinho desse capítulo aqui do livro Womb Awakening, para vocês sentirem um pouco aqui a frequência do texto e verem como é lindo. Eles têm uma parte aqui nesse livro que fala das tradições da união sagrada, a linhagem do Graal, a linhagem do amor. E aí ele diz assim: os nossos mitos, os Ok, mitos. isso é o que eu encontrei na internet sobre. E aí ele diz assim: "Olhada." Gente, o meu telefone ele é meio doidinho, tá? Desculpa, eu acho que encostei aqui às vezes ele faz dessas, mas ele só faz dessas quando eu tô dando uma aula. Eu encostei o livro em cima, a Siri começou a falar. Então, vamos lá. Os mitos, os nossos mitos, eles são muito mais do que um faz de contas. Eles são portais mágicos para frequências na nossa consciência e, na verdade, que fazem com que as mil pétalas de sabedoria se abram conforme nós penetramos nos mistérios com olhos de inocência, com curiosidade. O folclore do Graal, ele está assentado como uma joia rubi no trono da nossa mitologia perdida. A consciência uterina é a frequência feminina de Deus, que foi codificada como a bela adormecida, mantida prisioneira na torre do patriarcado. A dama divina que chama pela devoção do puro amor, vai guiando o masculino, a consciência masculina caída, numa peregrinação de volta para casa, testando seu amor para destilar a sua essência pura e trazendo a ele a radiância da sua graça. A humanidade está ansiando por alcançar o castelo uterino do Graal para quebrar essa esse feitiço devastador que é a separação que nos manteve distantes uns dos outros por tanto tempo. Dentro dessa linhagem do Graal, a peregrinação do amor é o maior chamado de uma alma humana. Olha que lindo! Dentro da linhagem do Graal, essa peregrinação do amor é o maior chamado de uma alma humana. Ela foi dita, falada e cantada pelos grandes bardos, pelos trovadores, pelos poetas, pelos contadores e contadoras de histórias, pelos músicos. Ela é o chamado em direção à união, a encontrar o outro em amor. E essa ênfase nesse amor relacional como um portal de transcendência para o amor divino é a assinatura do caminho crístico que emergiu da união de Jesus e de Maria Madalena, amantes divinos que experienciaram o Yab Yam cósmico. Yab Yam é aquela posição tântrica onde o homem está sentado com as pernas cruzadas e a mulher está sentada também, abraçando ele com as pernas cruzadas em volta dele. Esse é a mudra, ou a posição, a
a asana, a postura a gente mais consegue vivenciar realmente a união entre dois corpos. A energia de Madalena era muito mais do que uma consorte ou de uma esposa. O ventre de Maria Madalena era a corporificação da luz viva feminina, o Santo Graal, a Mãe Cósmica. Era sabido que existia um braço lunar de mão esquerda do cristianismo, com a crista feminina no seu trono, junto com seu consorte, vivendo juntos nos poços de iniciação. Para os homens, esta jornada é restaurar a santidade do seu coração e do princípio feminino no seu próprio ser, servindo apenas ao amor. Na mulher, isso era praticado para restaurar a sua virgindade energética, também conhecida como inocência original, e purificar o seu ventre de quaisquer sentimentos, experiências, padrões ou crenças em desarmonia com o amor. Bom, dá vontade de ler o livro inteiro, mas eu vou encerrar aqui. É lindo, né? É muito lindo. Então, para dizer que já existiu aqui na Terra linhagens, tradições que sustentavam essa união sagrada, esse amor divino e o amor humano. E os deuses antigos da antiguidade, antes dos deuses masculinos monoteístas, muitos eram casais. A própria deusa Ísis e Osíris, Inanna na Suméria e Dumuzi, Krishna e Radha na Índia, Madalena e Yeshua. E eu desejo muito poder colocar no coração e no ventre de cada uma de vocês nessa noite essa semente da união sagrada, que vocês possam voltar a acreditar no amor, voltar a acreditar na magia, sentir que existe um caminho glorioso, esplendoroso. Ele não é só maravilhas, é um caminho também que é forte, é iniciático, que te testa, mas viver nessa frequência, viver em contato com esses saberes é uma experiência maravilhosa de a gente estar. Olha, vou ler aqui o que a Natasha escreveu. Estou entendendo através da sua exposição que Madalena é a ponte entre o pré-patriarcado e o tempo atual. Ela é a sacerdotisa que resistiu à perseguição e entrou na história ao lado de um grande homem. Ela é a chave para resgatarmos o que somos, pois ela é a mulher mágica mais próxima que temos referência. Sim, 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 sim. É isso. É exatamente isso. Ela esteve aqui muito pouco tempo atrás, ela deixou rastros. Ó, a Carolina perguntou da profecia, ainda bem que ela perguntou. E ela é a ponte. Ela está segurando a tocha para esse momento de transformação que a gente está vivendo agora. Ela não retira em nada o papel, o valor, a importância, a grandeza da energia que está apresentada em Mãe Maria. Mas vamos combinar que Mãe Maria, até dizer que ela teve um filho sem sexo, isso é amplamente dito. Então, a sexualidade desse rio vermelho, desse rubi, dessa corporificação, de você viver em união sagrada, de encontro de almas gêmeas, ela é da ordem de Maria Madalena. E quando a gente resgata isso, a gente vai, pouco a pouco, como um trabalho de abelhinhas, de formiguinhas, removendo o patriarcado da gente, das nossas vidas. E para finalizar, então, a profecia dos cátaros. Então, os cátaros são esse povo que viveu lá no sul da França, em outros lugares da Europa,
que foram exterminados porque eles honravam Maria Madalena, e as mulheres também elas podiam presidir nas suas igrejas, nos seus lugares de comunidade. E o último líder dos cátaros, que foi morto na fogueira, ele já estava ali para começar a ser queimado, estava já na fogueira, ele ia morrer ali, queimado na fogueira. Ele lançou uma profecia e ele falou assim: em 700 anos, quando o louro voltar a verdejar, nós iremos retornar. E isso foi em 1321 e fez 700 anos em 2021, que foi quando a gente começou os estudos, ou melhor, quando a gente terminou os estudos da tradução do livro Magdalene Mysteries. Então, não é à toa que as pessoas estão mais interessadas em Maria Madalena, querem conhecer, querem saber, são curiosas, ou simplesmente sentem uma identificação, sentem energia, têm vontade de estar perto, porque está acontecendo um despertar em massa e um retorno, principalmente. A profecia cátara diz que os cátaros irão retornar, e eles estão retornando através de nós. Conforme a gente resgata tudo isso, então, dentro de nós, a gente vai restaurando a própria linhagem de Maria Madalena. E amanhã a gente vai falar sobre uma outra parte também muito polêmica, muito importante, necessária, que a gente precisa conversar, que é a parte da abundância, da prosperidade, da riqueza, mas principalmente com foco em dinheiro. E a gente vai falar sobre isso amanhã. Então, eu vou colocar aqui para vocês a apresentação da Jana. E eu espero que vocês gostem. Aí, depois que terminar a apresentação, vou falar a palavra-chave. Tá bem? A gente tem mais uns 10 minutinhos, tudo bem? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar a tela para você, com vocês. O meu tema é o matrimônio sagrado. Então eu vou trazer para vocês a pergunta mais importante sobre esse tema, que os autores trazem no início da Câmara 10 do livro Magdalene Mysteries. Jesus e Maria Madalena foram mesmo casados? Eles tiveram uma união sagrada? Os cátaros acreditam que Jesus, sim, era consorte de Madalena. O evangelho apócrifo de Filipe traz indícios que, sim, ela era mais que uma seguidora do Mestre. Outros evangelhos apócrifos também trazem indícios dessa proximidade entre os dois. Diversos autores, assim como Leloup, trazem também evidências que eles viveram uma união sagrada. Há um autor que fala que Jesus seria polígamo. Afinal, ele vivia cercado pelo círculo de Marias. Mas então, por que a Igreja Católica
fez questão de colocar Jesus no lugar de um homem celibatário. E a mulher que no mínimo o acompanhava de tão perto foi por tanto tempo tida como uma prostituta arrependida. Para séculos depois, essa própria igreja dizer que ela era a apóstola dos apóstolos. Se observarmos o Jardim do Éden e toda a representação do feminino e masculino, é só abrir os olhos e perceber que aí nasceu uma grande cisão entre as duas coisas mais lindas que podem existir. Um homem e uma mulher e sua humanidade. A história de Maria Magdalena e Jesus pode ter vindo ressignificar esse masculino e feminino perdidos, expulsos do paraíso, que é a terra. Jesus e Madalena não vieram ressignificar o feminino e o masculino como santos celibatários, mas como um homem e uma mulher que viveram uma união sagrada. O matrimônio sagrado é uma união espiritual profunda entre dois seres humanos inteiros dentro de si mesmo. É a união de duas forças que se complementam. E quando essa união é banhada de amor e devoção, ela nos eleva a um lugar de deuses, capazes de grandes feitos na terra. Viver uma união sagrada é ter a chance de entrar em contato com a nossa essência crística, a pura centelha divina da Criadora, Criador de todas as coisas. Nós, mulheres, que decidimos caminhar no sagrado, despertando nossos ventres, sentindo, escutando nossos corpos, vivendo nossa sexualidade sagrada e o nosso poder selvagem, temos grandes chances de acessar esse poder madalênico que Madalena viveu na Terra. Pois ela deixou aqui as marcas e vibração dessa união sagrada. Com Madalena aprendemos que essa magia feminina, para ser acessada, precisa acontecer junto com o despertar da sexualidade, do corpo, do ventre. E nós, mulheres de ventre desperto, estamos nos preparando nessa nova era para que possamos viver uniões sagradas. Mas enquanto esse momento não chega na vida de todas nós, podemos fazer essa união alquímica dentro de nós, equilibrando dentro de nós o princípio ativador e o princípio receptor, princípio masculino e feminino, ventre, coração, mente, sentimento, luz, sombra, sol, lua, movimento pulsante e movimento deliberado. Nós somos os louros que os cátaros falaram que iam voltar. E estamos aqui,
preparando o mundo para receber uma nova vibração. Abrimos espaço para que filhas, sobrinhas, alunas, outras mulheres possam viver suas uniões sagradas em um futuro próximo e distante. Através do despertar do nosso ventre em união com o nosso coração, nós vamos abrindo caminho para uma nova era de uniões. Nós ficamos felizes por termos escutado o seu chamado, Maria Madalena. Isso é para todas, mas nem todas escutam o seu sussurrar nesse mundo apressado. Nós estamos aqui, Maria Madalena. Nós sentimos que viveste essa união sagrada com Jesus. Nós estamos nos preparando e preparando outras para que possam também viver essa união sagrada e acessar o seu poder de deusas, de deuses. Seguimos reconstruindo a nova era junto com você, Madalena. Nós te amamos, nós te sentimos e nós estamos aqui nos tornando mulheres inteiras dentro de nós mesmas. Ficamos felizes por abrir esse caminho. Mesmo que não possamos viver a nossa união sagrada nessa vida, sabemos que você nos guia e seguimos essa vibração de cura, de uma nova era de amor e união. Seguimos felizes, abrindo caminho, espaço para que nós e outras possam viver essa nova vibração no mundo. Te amamos, Maria Madalena. Te amamos, Jesus. Te sentimos. E somos as grandes semeadoras desse amor puro, desse amor que brota no mais íntimo de nossos corações, sempre juntos de ti, Madalena e Jesus. Continuem nos guiando, se fazendo presentes em nossas vidas. Ontem, hoje e sempre. O meu tema é o matrimônio sagrado. Então eu vou trazer para vocês a pergunta mais importante sobre esse tema.
Madalena foram Eu meses vou desligar aqui, casados. só um instantinho, querida. Eles tiveram uma união sagrada? Sim. E com essa apresentação, eu vou deixar a palavra passe para vocês de hoje, para vocês ganharem um presente, que é amor. Ai, gente, é lindo demais esse trabalho da Jana, né? Vocês gostaram? Coloquem aqui no chat que eu vou falar para ela depois. Ela ia participar hoje, mas ela não conseguiu. Vou falar para ela depois. E eu quis trazer assim um gostinho, sabe, do que é aqui a escola e o Templo das Artes Femininas. Então, tem essa parte do livro também, que é uma transmissão profunda da Sharon Bertrand. Tem a parte que eu também canalizo, que a gente faz as, os rituais, as jornadas. Agora mesmo a gente está finalizando uma jornada de riqueza sacra que a gente tem dentro da comunidade. Tem a parte dos estudos, a formação, e agora a coisa mais linda é ver as alunas da formação, então, trazendo seus trabalhos. É muito gratificante, fico muito feliz. Ontem a gente ouviu a música da Nina, foi lindo. E hoje compartilhando com vocês o trabalho da Jana. Então, vocês pegaram a palavra passe, amor. O que que vocês vão fazer? Gente, façam um stories aqui do nosso momento. Eu esqueci de falar antes, mas ontem foi muito legal que vocês fizeram stories. Faz um storyzinho, marca eu, Márcia, @marcia.merma. Deixa eu colocar aqui no chat. E eu vou convidar a Nina, se a Nina quiser dar uma palavrinha, contar um pouquinho da sua experiência, para a gente se despedir, então. Enquanto isso, vocês foram Boa, fazendo os stories. boa noite, Salve, querida, bem-vinda. salve. Então, gente, essa formação foi maravilhosa. Nossa, foi um passo muito grande, assim, na minha vida. Eu já estava com a Márcia antes da formação, mas a formação deu um grau a mais, deu um boom, foi maravilhoso. Eu fiquei super inspirada. Todas nós, as apresentações foram emocionantes, foram lindas demais. A gente chorava, a gente ria, a gente entrava em êxtase, assim, aquela alegria ao mesmo tempo, né? Foi muito lindo. E todo passo dado assim, com muita segurança, todas as dúvidas, as perguntas, as questões. A liberação emocional da Claudinha é assim, dá vontade de fazer de novo, de verdade, de tão lindo que foi. Sou muito grata. Foi inesquecível. Ô, Nina, conta um pouquinho da comunidade para elas, porque eu vou abrir os estudos do Magdalene Mysteries dentro da comunidade. Inclusive, as mulheres da formação vão ser as estagiárias que vão guiar alguns encontros. Eu já vi algo assim lá na comunidade da gente estagiária. A comunidade é maravilhosa, porque eu, por exemplo, eu fico pensando, se não for a comunidade, eu fico um pouco perdida. A comunidade, ela dá uma segurança para a gente. E você tem desde os primeiros passos ali, para você ir incorporando toda essa sabedoria, devagar, sem afobamento. Aqueles primeiros mistérios de Madalena são maravilhosos, aquilo ali é o fundamental, né? Então, assim, é tudo muito especial de cada parte. Quer dizer, se você pensa, nossa, estou precisando movimentar meu corpo, tem o Magdalena Yoga. Não, eu quero a tradução, tem tradução. Não, eu quero, tem isso também. No chat também tem as afirmações de todos os dias, tem as enquetes, ou seja, você está dentro do mundo madalênico, né? Não dá para ficar sem a comunidade, é isso.
Ai, gratidão, querida. Que bom te ouvir. Gosto muito de ouvir vocês. Eu amo estar com vocês, gente. É muito bom, né? Acho que o mais gostoso de tudo é que, como Madalena nos traz amizades alinhadas, pessoas que pensam como a gente, porque se a gente tentar falar na nossa família, nos nossos círculos regulares de amigos, não é qualquer lugar que as pessoas compreendem o que é estar no caminho feminino. E aqui a gente consegue conversar, a gente faz amizade, a gente se encontra, de vez em quando a gente está para ir lá na Nina fazer um retiro lá no sul de Minas. Qualquer hora iremos fazer um trabalho presencial. Mas é isso, queridas. Quero deixar um abraço para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse encontro de hoje. Mandem mensagem lá para a Babi com a palavra passe. Amanhã, então, é nosso último dia. A gente vai falar de riqueza sacra e a gente vai iniciar 7h20, tá bem? E amanhã, então, a gente vai se ver mais uma vez. Vou tirar uma foto aqui. Nossa! Um, dois e. Quem vai abrir a câmera para sair na foto? Vamos lá, um, dois e já! Ai, que lindas, todas sorrindo. Que bom, queridas. Então, olha, tomem banhos místicos. Ah, Natasha apareceu. Tomem banhos místicos. Ah, deixa ressoar essa mensagem da união sagrada, do amor de Madalena, de Eshua, da tradição, dos templos, da deusa, onde eles se reuniam para fazer amor. E vai sentindo como é que você vai ficando. Deixa esse seu campo ser modulado por tudo isso. Tá bem? Um beijo, uma boa noite para todas e até amanhã. Tchau, tchau.